Existem muitos países com tradições únicas, mas há um lugar que não só foi capaz de transformar grande parte do mundo, como também ainda hoje, no século XXI, possui vilarejos onde as pessoas realizam suas rotinas diárias sem roupas ou mantêm costumes tão loucos quanto festividades em que as pessoas correm em áreas fechadas perseguidas por touros. Neste novo vídeo, você vai conhecer a Espanha, um dos lugares mais fascinantes e históricos do mundo. Um país com tradições tão surpreendentes quanto o fato de que, em vilarejos como El Fon, ou em algumas de suas maravilhosas ilhas, as pessoas vão ao supermercado, dirigem ou tomam banho em piscinas públicas sem nenhum tipo de roupa. Um lugar onde ocorrem festividades malucas como correr atrás de touros ou onde acontece a maior luta de comida do mundo. E tradições que têm muito a ver com o fato de a Espanha ser conhecida como o império onde o sol nunca se põe, pois era o único império que possuía domínios em todos os continentes do mundo. Assim, era certo que sempre havia pelo menos um lugar no império onde não escurecia. Preste atenção e fique à vontade para aproveitar essa jornada de descobertas na qual mergulharemos no passado e no presente da Espanha, um país com realidades incríveis, algumas delas obscuras, descobrindo curiosidades únicas desse país de lendas, um lugar com curiosidades tão extraordinárias como ser o país que descobriu e colonizou o Novo Mundo, o que hoje é a América. As famosas tapas foram inventadas aqui para evitar brigas mortais em tabernas, sendo também o lugar com mais vinhedos, tendo o caminho mais perigoso do mundo ou o país com mais bares por habitante no planeta. Um país de história e geografia únicas. A Espanha é um país localizado no sudoeste da Europa, na Península Ibérica, que compartilha com Portugal. Faz fronteira ao norte com a França, a oeste com Portugal e ao sul com Gibraltar, Marrocos e o Mar Mediterrâneo. Também possui territórios na África, como Ceuta e Melilla, e é o único país europeu com uma fronteira terrestre com o continente africano. Com uma população de aproximadamente 47 milhões de habitantes e uma superfície de cerca de 505 mil quilômetros quadrados, a Espanha é um dos maiores países da Europa. Sua posição geográfica foi fundamental em sua história, pois serviu de ponte entre a Europa, a África e a América. Por esse motivo, e devido ao forte relacionamento da Espanha com a América, é importante viajar no tempo para entender melhor essa realidade antiga e, no passado, também trágica. A descoberta do Novo Mundo foi no ano de 1492, quando, sob o patrocínio dos monarcas católicos, um italiano chamado Cristóforo Colombo, mais conhecido no Brasil e em Portugal como Cristóvão Colombo, partiu em sua famosa viagem que levou à descoberta do que era conhecido como o Novo Mundo. Esse navegador, nascido em Gênova, não pretendia chegar ao Novo Mundo, mas sim buscar uma rota direta para a Ásia, navegando para o oeste, acreditando que poderia evitar as dificuldades geográficas da Europa e chegar mais rapidamente. No entanto, ele chegou às ilhas do Caribe, percebendo rapidamente que não se tratava das Índias, o território que ele queria alcançar. Essa realidade inesperada marcou o início de uma nova era de exploração e colonização europeia nas Américas. Esse evento não apenas transformou a história da Espanha, mas também alterou para sempre o curso da história mundial. A primeira circunnavegação do globo. Um dos marcos mais notáveis da exploração espanhola, e algo que poucos conhecem, foi a primeira circunnavegação do globo, iniciada pelo português Fernão de Magalhães, mas concluída por Juan Sebastián Elcano no ano de 1522, após a morte de Fernão. Esse feito demonstrou a capacidade marítima da Espanha e consolidou sua posição como potência global. Assim, a Espanha tornou-se o país mais poderoso do mundo durante os séculos XVI e XVII, ficando conhecida como o Império onde o Sol nunca se põe, um apelido que fazia todo o sentido, pois devido à vasta extensão de seus territórios, que abrangia todos os continentes habitados, sempre havia algum lugar sob controle espanhol onde o sol brilhava. As tapas. Um tesouro gastronômico. As tapas são pequenas porções de comida, tradicionalmente servidas em bares e tabernas espanholas como acompanhamento de bebidas, especialmente cerveja e vinho locais. Cidades como Granada ou Madrid geralmente oferecem essas tapas como acompanhamento de bebidas. A origem das tapas está envolta em lendas e teorias, sendo que uma das mais populares sugere que elas surgiram como uma medida para neutralizar os efeitos do álcool e evitar brigas entre guerreiros e soldados no reinado de Alfonso X de Castela, no século XIII. De acordo com a lenda, Alfonso X de Castela, conhecido como Alfonso X, o Sábio,
por causa de realidades engenhosas como essa, teria decretado que em tabernas e estalagens uma pequena porção de comida deveria ser servida junto com a bebida, a fim de neutralizar os efeitos do álcool e garantir que guerreiros e soldados não ficassem muito bêbados e acabassem em brigas mortais. Essa medida serviria tanto para preservar a ordem pública, quanto para incentivar a socialização nesses locais de reunião. A influência moura na Espanha. A Espanha tem uma história profundamente enraizada com o mundo muçulmano. Durante séculos, a Península Ibérica esteve sob o domínio muçulmano, conhecido como Al-Andalus, onde uma rica cultura floresceu e deixou um legado duradouro na arquitetura, arte, ciência e gastronomia. Os chamados mouros, palavra derivada do latim mauri, que inicialmente se referia aos habitantes da antiga Mauritânia, no norte da África, invadiram a Península Ibérica em 711, estabelecendo o Califado de Al-Andalus e dando início a uma longa história de influência árabe e islâmica no idioma, na cultura e na arte da Espanha. Locais impressionantes como a Alhambra em Granada, com seu complexo de palácios e jardins requintados, são exemplos magníficos da influência moura na península. Na Andaluzia, em especial, é possível encontrar inúmeras maravilhas arquitetônicas como a Mesquita e a Catedral de Córdoba, ou a Alcazaba em Málaga, que refletem a fusão única dos estilos islâmico e cristão que caracterizaram Al-Andalus. A língua basca e o norte da Espanha. O norte da Espanha é provavelmente uma das regiões mais mágicas e enigmáticas do planeta. É o lar de uma rica história cultural e linguística, com características únicas que fascinam historiadores e linguistas há gerações. Uma das peculiaridades mais notáveis é a língua basca. Na região conhecida hoje como País Basco, considerada uma das línguas mais antigas e misteriosas do mundo. O basco, que seria o nome basco para sua própria língua, não tem relação conhecida com nenhuma outra língua viva e foi mantido ao longo dos séculos nas regiões montanhosas do País Basco e Navarra, na Espanha, e em algumas áreas do sudoeste da França. Uma teoria intrigante com relação à população do norte da Europa é a prevalência do grupo sanguíneo Rh negativo. Essa característica genética presente em uma minoria da população mundial levou a especulações sobre suas origens, sugerindo que ela pode estar ligada a migrações antigas e misturas genéticas exclusivas da Europa. Festividades únicas: San Fermín e La Tomatina. Se você quiser conhecer a Espanha e aproveitar as celebrações, é importante saber que cada região, cidade e povoado tem um período anual em que todas as atividades são interrompidas para dar lugar à fiesta. Essas comemorações são acompanhadas de concertos, tradições e eventos tão incríveis quanto o famoso San Fermín. Possivelmente a festa mais famosa do mundo, a corrida de touros de San Fermín, é um dos eventos mais emblemáticos e reconhecidos das festas de San Fermín, realizadas na cidade de Pamplona, no norte da Espanha, todos os anos de 7 a 14 de julho. Esse evento tem sua origem na necessidade de transportar os touros dos currais localizados nos arredores da cidade para a Praça de Touros, onde são realizadas as touradas. Embora o encierro em sua forma moderna seja um evento turístico e cultural, ele tem raízes práticas que remontam ao século XIV. Outra festa única é La Tomatina, considerada a maior briga de comida do mundo. Sua origem remonta ao ano de 1945, quando um grupo de jovens de Buñol, cidade da Comunidade Valenciana, durante uma celebração tradicional, começou a jogar tomates uns nos outros no meio da praça da cidade. Esse ato espontâneo foi repetido e ganhou popularidade entre os habitantes locais. Embora tenha sido proibido na década de 1950 devido a preocupações com o desperdício de alimentos e a ordem pública, em 1957, os moradores de Buñol organizaram um enterro do tomate simbólico, no qual carregaram um tomate em um caixão, marcando o início oficial da tomatina moderna. Vilarejos naturistas, El Fon. Por causa dessas festividades e tradições, e por ser o país com mais bares por habitante, a Espanha é considerada o país da festa. Uma realidade que tem muito a ver com realidades como a de vilarejos como El Fon, na província de Tarragona, um dos poucos lugares do planeta onde seus habitantes fazem tudo sem nenhum tipo de roupa. A origem dessas práticas naturistas em El Fon remonta a meados do século XX, quando surgiu como um lugar onde as pessoas buscavam um estilo de vida mais próximo da natureza e livre das restrições impostas pelo uso de roupas.
Esse pequeno vilarejo foi criado com a ideia de promover a vida sem roupas como uma expressão de liberdade e conexão com o ambiente natural. Elfon tornou-se um refúgio para aqueles que desejavam viver uma vida mais simples, em harmonia com a natureza, a ponto de, nos meses de verão, os residentes e visitantes de Elfon participarem de todos os tipos de atividades diárias sem roupas, como dirigir, fazer compras no supermercado, estudar na biblioteca local ou aproveitar as piscinas públicas. Ilhas paradisíacas, Ibiza e Formentera. Festa e pouca roupa são dois dos principais ingredientes que definem ilhas como Ibiza, reconhecida como uma das capitais mundiais da música, das boates e das comemorações. Essa ilha mediterrânea atrai celebridades de todo o mundo que querem aproveitar sua vida noturna vibrante e sua atmosfera única. Mas se há uma ilha que incorpora enseadas cristalinas, praias paradisíacas e uma cultura profundamente enraizada de vida sem roupas, essa ilha é, sem dúvida, a ilha de Formentera. Ao longo dos séculos, muitas pessoas têm praticado esse estilo de vida nessa ilha mediterrânea, com profundo respeito pela natureza e pela comunidade. Essa prática também promove o respeito mútuo e a aceitação do corpo humano em sua forma mais natural, promovendo uma atmosfera de tranquilidade e harmonia com a realidade selvagem e oculta das praias e enseadas de Formentera, uma das ilhas mais preciosas do planeta. Custo de vida e como chegar à Espanha. Antes de terminar, é bom você entender qual é o custo de vida na Espanha e como chegar lá e aproveitá-lo. Você geralmente pode chegar por meio de voos diretos para os principais aeroportos internacionais, como o Aeroporto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas ou o Aeroporto de Barcelona-El Prat. Esses aeroportos são pontos de entrada comuns e estão bem conectados ao resto da Europa e a outras regiões do mundo por meio de voos regulares. Quanto ao custo de vida na Espanha, ele pode ser mais baixo em comparação com a maioria dos países europeus, como França, Alemanha ou os países do norte, mas também varia consideravelmente de acordo com a região. Por exemplo, em cidades como Madrid ou Barcelona, o custo de vida tende a ser mais alto em comparação com áreas rurais ou cidades pequenas. Um café em uma cafeteria pode custar entre 1 e 3 euros, enquanto o jantar em um restaurante pode variar de 10 euros em um estabelecimento modesto a mais de 40 euros em locais mais exclusivos. O preço da acomodação também varia muito, indo de albergues econômicos e pousadas com menos de 20 euros por noite a hotéis de luxo que podem ultrapassar 200 euros por noite. Quanto a requisitos de visto, a necessidade de um visto depende do país de origem e da duração da estadia. Cidadãos da União Europeia e de muitos outros países latino-americanos não precisam de visto para estadias curtas de turismo ou negócios, mas é importante verificar os requisitos específicos antes de viajar. Para estadias mais longas ou para estudo e trabalho, geralmente é necessário um visto. Nossa viagem pela Espanha foi tão fascinante para você quanto foi para nós. Pensando nisso e no esforço que temos para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse um like e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo novos vídeos todas as semanas, vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.